Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos meditar sobre o tema sabedoria para viver, que faz parte, né, de um devocional que o nosso amigo e irmão em Cristo, o Coronel João Batista do Nascimento, sempre posta lá no nosso grupo. E eu peguei para mim esse propósito de fazer essa leitura e acrescentar os meus comentários para que a gente possa propagar mais essa devocional, né, esse comentário em cima de um texto bíblico. Hoje o comentário é de Vilmara Lima, em cima de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. E o tema é sabedoria para viver. Disse o rei Salomão, né, rei de Israel, em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Os primeiros capítulos de Provérbios tratam da importância da sabedoria. O eu lírico conclama o leitor a buscar a sabedoria. Ela é tão preciosa que o interlocutor é instado, incentivado a procurá-la como se procura a prata ou um tesouro escondido. Isso está lá em Provérbios 2, versículo 4, que eu separei aqui para a gente ler, e até acrescentei mais 3 versículos. Provérbios 2, 4 diz assim, aliás, a partir do 3, Provérbios 2, versículo 3 em diante. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento, e ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, o Senhor, ele dá a sabedoria a quem deseja servi-lo, segui-lo, não é? Diante disso, há duas perguntas que precisam ser respondidas. Por que é tão importante adquirir sabedoria? Aliás, eu vou fazer aqui um acréscimo, um adendo, vou abrir um parêntese. Existe uma diferença muito grande entre você ser cheio de conhecimento e cheio de sabedoria. São coisas distintas, né? O conhecimento você pode adquirir à medida que você estuda, né? Você pode adquirir um bom conhecimento, pode adquirir também um conhecimento mau, desde que você se dedique a um ou a outro. O ideal é adquirir um bom conhecimento, né? E não um mau conhecimento. Só que conhecimento, ter conhecimento sobre algo é diferente de você ter sabedoria, ok? Nós vamos ver isso à medida que nos aprofundarmos aqui nesse texto. Por que é tão importante adquirir sabedoria? A sabedoria nos leva a viver uma vida reta e justa. Protege-nos de nos juntar ao insensato e acompanhá-lo no seu caminho de maldade e insensatez. Ajuda-nos a nos tornar constantes, protege-nos de viver sem propósito
impede-nos de cair em armadilhas e nos faz viver de forma equilibrada. A sabedoria nos permite viver uma vida santa diante de Deus. Veja como é importante a sabedoria, né? E a segunda pergunta que devemos fazer e responder: onde encontrar sabedoria? O sábio Salomão afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mais à frente, ele sustenta: o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Provavelmente, Tiago, né, que era irmão de Jesus, ele escreveu um livro bíblico e provavelmente ele tinha isso em perspectiva quando escreveu a sua carta. Tiago 1, capítulo 5, diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá essa sabedoria a todos, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ok? Se você tem falta de sabedoria, por exemplo, tem dificuldade de entender a palavra de Deus, está lhe faltando sabedoria. Mas se você pedir essa sabedoria a Deus, Ele vai te dar e você vai entender perfeitamente a palavra de Deus e vai assim poder colocá-la em prática na tua vida, né? Porque como é que você vai praticar algo que você não entende? Mas se você não entende, peça sabedoria a Deus, que está escrito na sua palavra. Ele dá essa sabedoria a todos e não passa em rosto. Mas você tem que pedir essa sabedoria para poder receber de Deus. Portanto, não há verdadeira sabedoria fora de Deus. Ela é um dom que o Senhor fica feliz em conceder aos seus filhos. Cristo é a sabedoria de Deus. Está lá em 1 Coríntios 1, 24, que eu também fui buscar lá na palavra de Deus esse versículo. 1 Coríntios 1, 24 diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, eu acrescento aí, como brasileiros, como italianos, como japoneses, né? Não interessa. Se você foi chamado, é para estes, né, que Paulo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, está pregando a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Jesus Cristo é sabedoria de Deus para nós. Portanto, se você quer ser sábio, relacione-se com Jesus. Quanto mais o conhecemos, mais sábios nos tornamos. E quanto mais sábios, mais vivemos de forma agradável ao Senhor. Então é impossível você agradar ao Senhor se você não tiver fé nele e em Jesus, e se você não tiver a sabedoria que ele tem para dar a cada um dos seus filhos. Amém? Peça sabedoria a Deus, porque ele a todos dá liberalmente e não passa em rosto. Que Deus abençoe você e toda a família.